Copa do ano de 2026 incorpora dois eventos importantíssimos para a nossa cultura brasileira, trazendo boas comemorações e o orgulho no nosso coração e esperança. Da bota à chuteira traz orgulho e nacionalismo para nossos brasileiros. Bom, vem comigo ver o que essa festa tem de bom pra gente. Olá pessoal, estamos aqui no Span Forró, né? A festa junina do Colégio Expansivo. E aí, a nossa colega Ana Letícia aí quer saber a minha expectativa para esse ano sobre a Copa do Mundo. E a minha expectativa é que a gente consiga aí ganhar mais um título, né? Estamos todos esperançosos aí com isso. E é isso, estamos aqui, a nossa colega Samira está sendo presa nesse exato momento, né? Pela quarta vez seguida, né? Quem sabe ela consiga hoje o hexa dela aí, né? Da prisão. E é isso. Olha aí a nossa estagiária Michele aqui na Span Prisão, ó. E é isso aí, pessoal. Até. Bom, minhas expectativas para a Copa são as melhores. Espero que Neymar e Endrick tragam essa Copa pra gente. Coraçãozinho. Sim. Agora eu quero que vocês acompanhem com a gente o projeto dos nossos alunos do 9º e do 2º ano do ensino médio, que fizeram maquetes de 2 estádios importantíssimos para a história do nosso futebol brasileiro. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouco sobre tudo que eles prepararam pra gente. Bem, a primeira coisa que eu vi sobre o Estádio Azteca é que ele é considerado um dos estádios que tem uma arquitetura de alto nível comparado a outros estádios de outros países. Tanto é que ele é considerado, sim, um dos estádios mais importantes do futebol mundial. E ele é amplamente reconhecido também pelos outros países como um dos maiores marcos arquitetônicos de toda a história do futebol mundial, devido ao que eu falei anteriormente, só arquitetura de alto nível. E ele também é um dos maiores marcos arquitetônicos do continente americano, porque ele representa que um avanço para o nosso continente americano, que é desvalorizado em relação a outros continentes, como o continente europeu. E eu posso falar também que ele também representa um dos maiores símbolos do futebol mexicano, porque ele foi muito importante para dar essa visibilidade para o México, tanto é que o Estádio Azteca também participou das Copas. Tu quer falar primeiro? Eu acho que eu comecei estudando sobre todo o trajeto do Brasil pela Copa toda até a final, que o Brasil acabou ganhando de 4-1 sobre a Itália. Uma curiosidade é que o Brasil estava disputando quem fosse o primeiro tricampeão mundial de todos, e que eu acho que esse jogo foi muito marcante para o Brasil em si, e também eu achei foi um dos meus jogos favoritos, e o quarteto do Brasil de ataque e o time em si estava entrosando muito bem. Aí também eu acho que essa foi uma das melhores épocas do Brasil no futebol em si, na seleção e na Copa do Mundo. Uma das melhores épocas. A primeira coisa que eu procurei sobre o estádio foi as figuras icônicas que jogaram nele. Aí a primeira pesquisa que apareceu foi sobre o Pelé, que a última Copa que ele jogou foi no Estádio Azteca, que foi a de 1970, que ele ganhou. Foi que consolidou o Brasil como tricampeão mundial. Então ficou marcada na história por causa disso. Eu pesquisei muito sobre como que ele foi um primeiro estádio a sediar 3 Copas do Mundo, que ele vai, né, sediar 3 Copas do Mundo, que falta a desse ano, que a primeira foi a dos anos 70, com a seleção brasileira, Pelé, e a de 86, que foi a do Maradona, na Argentina. Ou seja, são nomes muito importantes que tornou ele um estádio muito, muito marcante, muito famoso, que fez ele ser muito lembrado, porque foram jogos, momentos muito importantes para a história do futebol. E eu acredito que desse ano de 2026 também possa ser grandioso, mesmo que eu veja que não tem o mesmo peso que esses jogos anteriores,
mas eu acredito que possa também dar muitos momentos marcantes e possa entrar para a história do futebol novamente. A primeira coisa que eu vi quando eu fui começar a estudar para o trabalho foi sobre a relação da cultura e do estádio, como era a relação das pessoas em relação ao estádio, tipo, a cultura popular e essas coisas. E também eu vi o ano de criação, o ano que foi projetado, até o ano que foi finalizada a construção. E a última coisa que, se eu não me engano, que eu me lembro de ter visto, foi quem foram as pessoas que idealizaram o projeto, os arquitetos mexicanos, que eram Rafael Mijares e Pedro Ramírez, e o empresário que idealizou o projeto, que era o Guilherme Canedo. Qual foi o ano de criação? Consegue lembrar? 1960, não, foi idealizado em 1961 e em 1962 eles começaram a planejar, em 1966 eles já terminaram a construção. No início da pesquisa, eu tentei pesquisar ali as curiosidades ali do Zerão, que é conhecido como Zerão, né? Mas o estádio em si é nomeado como Milton de Souza Correia. Ele é um nome em homenagem, né? Aí eu estava pesquisando, enquanto eu pesquisava, eu descobri sobre as curiosidades dele, o porquê do Zerão ser relacionado ao zero, né? Ao zero na nossa linha do Equador. E descobri que esse projeto foi principalmente feito como homenagem ao corredor e não a homenagem ao Milton de Souza, primeiramente. Foi uma homenagem primeiramente ao Ayrton Senna, né? O corredor de Fórmula 1. Mas depois que ele virou o de Milton de Souza Correia. E durante a minha pesquisa eu descobri ali sobre a relação dele com a linha do Equador, que ele foi projetado para a linha do Equador passar ali no meio dele. Só que, devido à precariedade lá na matemática da época, acabou que teve uns 80 metros de erro. O processo criativo, de criação, no caso, né, do trabalho sobre o Estádio do Zerão, ele foi um trabalho em conjunto, mas eu pesquisei um pouco sobre a história do Estádio do Zerão. O Estádio do Zerão, a princípio, ele foi um estádio que teve o nome Estádio Ayrton Senna, com base no corredor, né, de Fórmula 1, que foi um dos maiores representantes da nossa pátria, né, do país, mas depois, por conta de algumas divergências que tiveram, de algumas reuniões mesmo dos próprios criadores do estádio, eles resolveram representar de forma mais direta o nosso estado da Amapá. Eles escolheram um grande representante do esporte, do futebol, no caso, que era o Milton Correia. E ele foi muito influente nesse sentido, tanto na criação quanto na construção, devido à ajuda que ele deu às pessoas que estavam fazendo parte desse projeto. Então, as pessoas, em homenagem, após o falecimento dele, decidiram deixar o nome do estádio como Estádio Milton Correia. Mesmo o estádio sendo conhecido como Estádio do Zerão, devido ao bairro do Zerão, que se encontra na Zona Norte, ele é uma homenagem prestada ao desportista Milton Correia. E outra curiosidade acerca desse assunto do estádio é que a gente tem a oportunidade de conviver com um colega, que no caso é o Vitor, que ele é bisneto do Milton Correia. E é muito interessante, né, saber que na nossa escola, na nossa sala, a gente tem o contato direto com um descendente do principal representante do estádio com maior influência no Amapá, que no caso é o Vitor. Bom, é muito legal que minha mãe tem um avô. Quando ela contou que ele criou a corrida e tudo mais. E também eu fiquei tão feliz que eu conheci o meu bisavô, mas eu queria muito conhecer ele quando ele vivia, quando ele estava vivo. Mas quando muito tempo, ele pode ser que pode me conhecer quando eu ir no céu.
A inauguração do estádio ela ocorreu no início da década de 90 e antes desse estádio ele tinha o nome de Ayrton Senna para valorizar a cultura brasileira e era em homenagem ao corredor de Fórmula 1. Só que com discussões das pessoas que criaram o estádio do Zerão, eles decidiram que seria melhor valorizar a cultura mapaense ao invés da cultura brasileira no total. E aí o estádio ele foi renomeado e nomeado o estádio de Milton de Souza Corrêa, para homenagear o importante dirigente do futebol amapaense. E o Milton Corrêa, ele influenciou muitos times do futebol amapaense a jogarem nesse estado. Por isso que ocorreu essa homenagem, que foi a nomeação do estádio do Zerão. Tá. Primeiro, para começar, a gente primeiro tem que fazer todo um estudinho, assim, tipo, a marcação, assim, as medidas certinhas para poder cortar o isopor para colocar a maquete, no caso. Não, então, por causa que, tipo assim, também a gente tinha que fazer em base do que a gente foi indicado pra gente, porque a gente também tinha que fazer em relação à linha do Equador, né? Tipo, tinha que fazer a coisa totalmente diferente. Então, a gente teve que realmente dar uma pesquisada também pra fazer essas coisas. E aí, como a gente não tinha muito tempo pra fazer, e a gente somos 4 para fazer a maquete, então a gente precisou ir atrás de materiais mais acessíveis, como isopor, areia também, a gente teve que fazer essas coisas assim. A gente também usou tinta acrílica e aquele papel, qual que é o nome? Papel Paraná, e a gente pegou plantinha mesmo, planta para fazer as árvores. A gente saiu procurando madeira, colocou lá. Aí a gente também usou palito de dente pra fazer tipo uns negocinhos que tem em cima da... tipo um estandarte, né? E a gente também usou palito de churrasco também, pra deixar estruturado, assim. Mas assim, o processo foi muito legal. A gente trabalhou bem, a gente teve, assim, não teve muito tempo, mas a gente aproveitou o processo criativo. Provavelmente a parte mais difícil de fazer mesmo foi o próprio arquibancada, porque além dela ser grande, tinha que fazer um monte de negócio pra ela ficar totalmente, ela não cair, ela não tombar. Aí teve umas vezes que, tipo, ela descolou uma parte, assim, aí teve que colar de novo, teve que botar palito de churrasco pra poder ficar fixo.